Ei, gente, então, vamos lá? Vamos fazer, então, o estudo matemático. Vamos continuar a indução eletromagnética, o fluxo magnético, a expressão para a lei de Faraday. Fluxo magnético é o produto do campo pela área, a área da espira. E esse θ e o seu respectivo cosseno é o ângulo formado entre o campo magnético e esse vetor que a gente chamou de vetor normal. Um vetor unitário de módulo 1, mas sempre perpendicular à superfície da espira. Uma primeira situação, nós teremos basicamente a própria expressão do fluxo magnético. Φ, que é o fluxo magnético expresso em Weber, vai ser o produto Tesla metro quadrado. Observe então que o fluxo parcial ele vai ser dado sempre quando a posição da espira da sua superfície seja, e o seu respectivo vetor unitário, esse vetor normal, seja determinado um ângulo que esteja entre 0 e 90 graus. Bom, é certo que nesta situação o fluxo magnético então vai ser dado pura e simplesmente, observe que eu nem vou me preocupar com notações vetoriais, o fluxo magnético vai ser sempre dado por B vezes A vezes o cosseno do ângulo. Bom, você deve estar se questionando assim, mas aí não tem nada novo, porque foi exatamente o que nós vimos na videoaula anterior, o que nós estudamos em termos conceituais no entendimento lá da outra videoaula. Sim, perfeito. Mas é importante que você saiba que, nesta situação, o ângulo formado entre o vetor normal e o campo deve estar no intervalo, né, entre 0 graus e 90 graus. Nesse momento aqui, para esse momento aqui, eu acho que é importante enfatizar que esse fluxo magnético Φ, ele está associado à quantidade de linhas, porque agora as próximas situações são as mais importantes. Esse fluxo magnético está associado ao número de linhas de campo magnético que atravessam a superfície. Então, veja bem, se você tem um número de linhas menor atravessando a superfície, você tem um fluxo menor, um fluxo magnético menor. Se você tem um número de linhas de campo magnético maior atravessando a mesma superfície da espira, por exemplo, você vai ter um fluxo maior. Agora, existe uma possibilidade, né, de você ter lá o campo magnético, a espira, e a espira não ser atravessada por nenhuma linha de campo magnético. Então, dessa forma, o fluxo é nulo. São essas situações bem extremas que a gente vai precisar, então, estudar. Tá legal? Então, vamos lá. Fluxo parcial, θ entre 0 e 90, expressão da lei de Faraday, B vezes A vezes o cosseno. Aqui está o grande vilão, que é o cosseno do ângulo, tá? Que ângulo é esse? Vamos enfatizar. Esse ângulo θ é o ângulo formado entre o, muito importante, atenção, entre esse vetor normal a superfície da espira e a direção do campo magnético. Veja bem, se é um vetor normal à superfície da espira, entenda, esse vetor certamente fará com a superfície da espira um ângulo de 90 graus. É exatamente essas duas próximas posições que vai fazer com que você entenda definitivamente o conceito de variação de fluxo magnético, ok? Vamos então a essas posições então particulares de uma espira em relação a um campo magnético. Vamos lá. E então, vamos às posições mais importantes da espira em relação ao campo magnético. Vemos o parcial, que nada mais é do que a condição geral.
B vezes A vezes o cosseno do ângulo. Agora atente para essas duas próximas condições. No primeiro momento, eu vou colocar uma espira circular, aquela mesma espira circular de área A, né? Área circular, πr ao quadrado, por exemplo. Não esqueça de associar as áreas das espiras, quando houver necessidade nas questões, tá bom? Aqui nós fizemos o seguinte, posicionamos uma espira paralelamente às linhas de campo magnético. Então, nós temos as linhas de campo magnético e colocamos uma espira aqui, olha, paralela às linhas de campo magnético. Não esqueça que o vetor unitário normal ele é perpendicular à superfície da espira. Então, se a espira está na horizontal, esse vetor normal vai estar na vertical. E observe também que, pela lei de Faraday, esse θ, esse ângulo θ, é o ângulo determinado entre N, vetor normal, e B. Quanto vale, então, o ângulo determinado entre o vetor unitário normal N e o campo magnético B? Nesta situação, em que a espira está então posicionada paralelamente às linhas de campo magnético, nós teremos o fluxo mínimo. E o fluxo mínimo ocorre sempre quando N e B forem perpendiculares. Isto é, N e B formam um ângulo reto. Isto é, o vetor normal e o campo magnético são perpendiculares e o ângulo θ vale 90 graus. Eu estou te perguntando o porquê que o fluxo é mínimo. E você me responderia então que? Se θ vale 90, quanto vale o cosseno de 90? O cosseno de 90 vale 0. Se o cosseno de 90 vale 0, independe da intensidade do campo magnético. Independe da área em metros quadrados da espira. Não importa. Se o ângulo determinado entre a normal, o vetor normal, e a direção do vetor campo magnético, se esses dois vetores forem perpendiculares, não tem jeito. Tem espira, tem campo, mas não atravessa nenhuma linha de campo magnético por essa espira. Não existe densidade de linhas de campo magnético na espira, porque a espira não é atravessada por nenhuma linha de campo magnético. Então, nesta situação, o fluxo mínimo tem valor de quanto? De 0. Esta é a condição para fluxo mínimo. Fluxo parcial, aquela condição geral. Está faltando a situação do fluxo máximo. Imagine em que posição, analise, estudante, em que posição estaria essa espira para produzir um fluxo magnético máximo. Vamos ver então como funciona? Vamos lá. Boa, pessoal. Boa, então. Vamos para a condição do fluxo magnético máximo. Vamos à condição em que a espira é atravessada pela maior quantidade de linhas de campo magnético. Vamos à condição em que a espira é atravessada pela maior densidade de linhas de indução magnética. E que situação é essa? Ora, a situação de fluxo máximo, onde a espira, observe agora que a espira está posicionada de que maneira? Perpendicularmente à orientação do campo magnético. Entenda bem, quando a espira está perpendicular ao campo magnético, isto significa dizer que o vetor unitário normal N, ele é paralelo ao campo magnético B. Então, tome cuidado. Para o fluxo mínimo,
O vetor normal é perpendicular ao campo magnético, a espira está paralela ao campo magnético. O fluxo máximo, o vetor normal e o campo magnético são paralelos e a espira perpendicular. Faça você, estudante, a maneira da qual você entenderá a situação do fluxo máximo e do fluxo mínimo, tá bom? Se você prefere entender que o fluxo mínimo é quando a espira está paralela ao campo, ok. Só não esqueça que normal e campo são perpendiculares. Se você quer entender que o fluxo máximo, a espira, está perpendicular ao campo, ok. Não esqueça que nessa situação o vetor normal e o campo magnético são paralelos. Bom, independentemente de uma forma ou de outra, está passada aqui, então, as situações. Fluxo parcial, BA, cosseno do ângulo, fórmula geral, lei de Faraday. Fluxo mínimo, espira paralela ao campo magnético, fluxo zero. Fluxo magnético máximo, espira perpendicular ao campo, normal e campo magnético são paralelos, ângulo formado entre o vetor normal e o campo magnético zero, cosseno de zero, o maior valor para círculo trigonométrico 1. Isto significa dizer, então, que o fluxo máximo, fluxo magnético máximo, onde a espira será, então, atravessada pelo maior número de linhas de força, de linhas de campo magnético, onde a espira apresenta a maior densidade de linhas de campo magnético atravessando-a, o fluxo magnético vai ser dado por B vezes A, esse cosseno valerá 1, fluxo máximo. B vezes A, ok? Agora entenda bem, gente. Imagine uma situação em que uma espira esteja imersa num campo magnético na condição de fluxo mínimo. Campo magnético, espira. Vamos então entender que a espira ela sofra uma rotação desde a posição paralela ao campo até a posição perpendicular ao campo, e isso demandando um certo intervalo de tempo. Dessa maneira, teremos um fluxo inicial, fluxo magnético inicial, que será o mínimo, e um fluxo magnético final, num determinado intervalo de tempo. Você sabia que isso é uma outra grandeza física, eletromagnética? Nós vamos estudar posteriormente. A tacada inicial para a indução eletromagnética foi dada a partir de agora, ok? Valeu, pessoal!